essa discussão de territorialidade linguística, que é o que a gente está falando, né? E eu provoquei essa discussão para a gente tentar chegar um pouco aí, que eu quero voltar à discussão da licenciatura indígena no Alto Rio Negro. Como tu dizia agora, a territorialidade linguística, ela deixa de ser um risco de guetização, porque o que está envolvido nela hoje, nos novos tempos de interação, de abertura, enfim, num novo cenário político, social, que prevê uma interação e não uma busca de suplantação de uma cultura pela outra, eu acho que esse cenário é importante perceber. O que ocorre não existe mais a guetização, o risco de guetização, porque o que se dá não é uma discriminação em função das diferenças, mas ao contrário, uma interação a partir das particularidades. Exatamente. E eu acho que aí é que a gente pode voltar a pensar o Alto Rio Negro, né? Aquele complexo de 23 povos e 18 línguas, é isso? 23 povos, são 18 línguas no Alto Rio Negro, né? Sim. 23 povos de 18 línguas. Apesar desse grande complexo, existe uma territorialidade linguística, que é um conceito que a gente trabalha, vocês de linguística trabalharam, e que a gente incorporou na licenciatura indígena, né? Trabalhando a licenciatura a partir da territorialização linguística. A partir daí, então, podemos prever que nós, enquanto nação continuada da licenciatura indígena, que é um curso regular da UFAM ofertado no Alto Rio Negro para as populações indígenas, não existe esse risco de priorizar uma determinada língua, no caso as três que nós trabalhamos, são as línguas das regiões, né, dos territórios, Baniwa, Engatu e Tucano, porque não existe um depreciar das outras línguas, mas ao contrário, pô-las em articulação. E eu queria que você explorasse um pouco mais isso, Gilvan. O que é essa importância dessa trabalhar com línguas locais, o que isso contribuiu para se pensar uma nova proposta de presença da Universidade de São Gabriel da Cachoeira. Eu estou querendo dizer isso para não dizer uma nova educação, mas uma nova proposta diferenciada da educação para o Rio Negro, e queria que a gente fosse caminhando, já que estamos meio que chegando no final da nossa conversa, a gente caminhasse um pouco para, depois dessa tua longa experiência no Alto Rio Negro, né? Magistério indígena, antes ainda, projeto Piraiara, magistério indígena, licenciatura indígena, políticas indigenistas, políticas educacionais e desenvolvimento sustentável. Que desafios se apresentam agora? Desafios claramente que estão podemos dizer assim, em dois flancos. A comunidade indígena, os índios de São Gabriel, pensando numa futura universidade indígena, em gestação, definição, e nós, nossa parte, pensando num mestrado que venha a dar continuidade a esse processo de afirmação das particularidades, das particularidades. Qual é o desafio que, a partir dessa tua longa experiência, você vê em termos de ação na educação diferenciada com os índios do Alto Rio Negro? Certo. Uma vez eu fui visitar o ISA, em São Paulo, e a Marta Azevedo, estava a Marta Azevedo e a Flora Cabalzá, e a Marta Azevedo me perguntou assim, onde é que desemboca uma política linguística? Eu nunca tinha explicitado assim o que a gente fazia. Quando ela perguntou onde é que desemboca uma política linguística, eu me dei conta. E respondi, uma política linguística desemboca numa política do conhecimento. As línguas são um motor de produção de saberes. O ser humano não produz conhecimentos, exceto passando por esse arcabouço de uma língua, né? Então, como linguista que trabalhava em educação indígena, que tinha por função realizar na educação indígena aqueles instrumentos legais que o Brasil tinha aprovado, como a educação bilíngue, por exemplo, né? Eu fui me dando conta que não é possível você promover as culturas e as pessoas, exceto promovendo o mecanismo que possibilita essas culturas, são as línguas. Mas que ao mesmo tempo não era possível promover as línguas dentro de um enquadre pedagógico, educacional que nós temos, que antes serviu por contrário. Então quando eu comecei a buscar um mecanismo, como é que nós podíamos organizar currículos escolares para uma escola que promovesse as línguas e através das línguas as pessoas, foi que eu encontrei o chamado ensino via pesquisa como uma solução. Antes de trabalhar com ensino via pesquisa na educação indígena, nós trabalhamos na educação de jovens e adultos. Durante 10 anos, e ainda agora, o município de Florianópolis, por exemplo, tem uma educação de jovens e adultos. Nós que tu fala é o IPOL. O IPOL basicamente foi a célula dentro da qual alguns companheiros, como
a Rosângela Morello, como o Maurice Bazin e outras pessoas, fomos aprendendo e discutindo essas coisas. A educação de jovens e adultos, que tinha esse desafio. Como dar voz àquelas classes subalternas, subordinadas, que são consideradas como não detentores de conhecimento. Como dar voz, curricularmente falando, para que a experiência de vida que eles trouxessem e as questões deles para a escola fossem orientadoras do processo de desenvolvimento curricular. Né? E claro que esses 10 anos de experiência orientando e formando professores para não dar mais aula, mas para estar em situação de aula, para não preparar mais aula, mas para se preparar para estar em uma situação de aula, muda toda a formação do professor, né? Em que os professores eram contratados por área, matemática, história e tal, porque a lei do município obrigava, mas depois eram chamados e diziam assim: você não foi contratado para dar aula de matemática, você foi contratado para matematizar as problemáticas que os alunos trouxeram. Você não foi contratado para dar aula de história, você foi contratado para permitir a historicização das questões e das problemáticas dos alunos. Coisa completamente diferente. Né? Então, a partir dessa experiência com classes populares, com a EJA, foi possível ver que para a educação escolar indígena, o ensino e a pesquisa trazia essa articulação que faltava, essa peça que faltava, entre a língua como uma memória que condensava toda uma experiência histórica desses povos, mas ao mesmo tempo era um motor na produção de novos conhecimentos, onde esses conhecimentos eram produzidos primeiro dentro daquelas matrizes epistemológicas que a história condensou nessa língua, e depois é o refúgio da presença onipresente do branco, controlando ou trazendo suas categorias, ou sempre suplantando as categorias de uma epistemologia indígena com a sua própria epistemologia colonial, né? Colonialista nesse sentido. Mas que o canal era utilizar a escola para fazer isso. Agora, como utilizar a escola para fazer isso se você tem disciplinas que são a mais pura expressão já dessa matriz que calou esses saberes? Né? Então, o ensino via pesquisa possibilitava legalmente, dentro de um quadro de legalidade e, portanto, de reconhecimento dos títulos, das escolas, das contratações, das formações, legalmente, usar o espaço da escola, todo o espaço da escola, e não uma horinha, todo o espaço curricular disponível, para gerar conhecimentos, para reconhecer conhecimentos, para gerar conhecimentos, para compartilhar conhecimentos, que tinham que estar atrelados às línguas, prioritariamente, porque é ali que eles nasceram. Né? Então, essa conjunção entre política linguística, ensino via pesquisa e projeto de futuro, esse triângulo em que as línguas se tornam tão importantes como mecanismo geral de organização do espaço, e o ensino via pesquisa como uma liberação do espaço para esse projeto, acabou criando em várias oportunidades, em vários momentos, né, do nosso trabalho, um resultado muito positivo de mudança na concepção educacional, de função da escola, na EJA, em certas experiências do ensino fundamental, mas sobretudo na educação indígena, e depois na educação de áreas étnicas da imigração. Nós criamos o primeiro sistema de escolas bilíngues pública do Brasil, municipal, não indígena, que foi o sistema de escolas bilíngues português-alemão e português-polonês da gestão do PT no município de Blumenau, 2000-2004. E depois esse sistema foi usado para outra experiência muito interessante, que foi as escolas interculturais bilíngues de fronteira do Mercosul. Uma iniciativa de alto nível entre o ministro Tarso Genro, no Brasil, quando ele era ministro da Educação, e o ministro da Educação da Argentina, que cria, em cima da linha fronteiriça Brasil e Argentina, escolas gêmeas, situadas nas cidades gêmeas, cidades que têm metade estão no Brasil e metade estão na Argentina. Então, duas escolas se irmanam, as professoras brasileiras cruzam a fronteira 2 dias por semana e ensinam em português para as crianças argentinas. Não ensinam português, ensinam em português. E as argentinas cruzam no mesmo horário e ensinam em espanhol para as crianças brasileiras. E o currículo dessa pesquisa não é nem o currículo brasileiro e nem o currículo argentino. Porém,
através do ensino e a pesquisa, a percepção que a população fronteiriça tem de estar no Brasil, de estar na Argentina, e como é que instrumentaliza esse conhecimento para propor que ela não está na periferia do país, onde o país acaba, mas ela está no centro, onde a interação do Mercosul começa.